João 8, 31 a 36, Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. O discípulo de Jesus tem três características. Primeira, permanece na palavra. Segundo, participa da verdade de Jesus, conhece essa verdade. Terceiro, é um sujeito livre, é um ser livre. Três características do discípulo de Jesus. Primeiro, permanece na palavra. Segundo, conhece a verdade. Esse conhecer a verdade não significa conhecer uma verdade seca, bruta, mas uma verdade libertadora. Participar da vida do próprio Deus, Ele é a verdade. Conhece a verdade. Terceiro, é um ser livre. Todo discípulo de Jesus é um sujeito livre. Por ser discípulo, é um livre. Por ser discípulo de Jesus, é um discípulo da liberdade. Discipulado e liberdade aí são sinônimos. Ou o discípulo é um livre, ou não é discípulo. Repete comigo essa frase: ou o discípulo é um livre, ou não é um discípulo. Mas, padre, eu vivo sobrecarregado de problemas. Bom, isso são outros 500. Estamos falando de liberdade. Você pode ser um livre em meio à mais dura provação, em meio às grades, em meio a ferrolhos, em meio à escuridão da alma, em meio a tempestades, em meio a doenças e enfermidades. Estamos falando de liberdade, entendeu? Ou o discípulo é um livre, ou não é um discípulo. Pode repetir isso? Ou o discípulo é um livre, ou não é um discípulo. Agora vamos inverter, também é verdadeiro. Ou o liberto por Jesus é um discípulo, ou não é um liberto. Pode repetir? Ou o liberto por Jesus é um discípulo, ou não é um liberto. Porque discipulado e liberdade são sinônimos. Andar com Jesus é andar em liberdade. E a liberdade tem um nome, é Jesus. Por isso que é possível atravessar as situações mais controversas, as crises emocionais mais desgastantes, os estresses mais estafantes, e ser com tudo isso um sujeito livre, porque a pessoa vai se oferecendo a Deus como uma oferta de amor em meio a tantas tribulações da vida, vai encontrando paz em Jesus e vai tendo ânimo para vencer o mundo, confiança para vencer o mundo, coragem para vencer o mundo. Jesus usa no versículo 34 um verbo meio forte, uma palavra forte. Diz assim: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado. Este entrega é uma palavra forte, um verbo forte. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Quem de vocês aí peca? Levante a mão, por favor. Os pés também, né? Uma coisa é essa realidade de sermos pecadores. Esse negócio de dizer: olha, já faz 30 dias que não peco, não acredito. Eu peco 30 vezes por segundo, mais ou menos, né? Dessa arte eu entendo bastante, não? Uma coisa é pecar, outra coisa é se entregar ao pecado. Aí é diferente. É diferente. Uma coisa é você pelejar sempre em meio a pecados, outra coisa é você entregar os pontos, você dar-se por rendido, e o pecado põe a sua canga no seu cangote e você é dominado por ele. É a pior escravidão que tem, a escravidão do pecado, quando a pessoa está amarrada naquilo, está oprimida naquilo. É uma coisa terrível. Conheci uma situação de um homem que era escravo do adultério, de tal forma que ele não conseguia dormir à noite, de forma nenhuma, não para procurar uma, voltava para casa e tinha que procurar outra, assim a noite toda, de hora em hora procurando uma outra. Isso não é curtição, isso é escravidão, né? Ele vivia uma opressão profunda, foi se entregando de tal forma ao adultério que aquilo ficou uma força obsessiva na vida dele. Foi só com uma oração de libertação para esse homem
conseguir realmente se libertar disso. Isso não é prazer, isso é escravidão. Isso é escravidão, né? A pessoa se entrega ao pecado, se rendeu ao pecado. Aí vale para qualquer situação, vale para o álcool, por exemplo. Você tomar uma taça de vinho, mal nenhum faz, né? Agora, você deixar o vinho te tomar, aí é outro problema, né? O problema não está em beber, o problema está em ser bebido, né? Tudo isso vai se entregando, e aí começa a haver a escravidão, a opressão, um domínio que a pessoa não consegue mais se libertar daquilo. Viciado às vezes em pornografia, não consegue se libertar daquilo. Começou a dar trela à sua fantasia e deu no que deu, ficou controlado. Homem que se entrega ao pecado se tornou escravo. Mas mesmo nesse sentido em que se tenha se tornado um escravo, dependente daquilo, em que o mal ou o pecado te cabresteia, há a solução: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E esse aspecto é importante para nós termos a coragem de vencer o mundo, enfrentar como pessoas livres em Cristo. Em mim tereis paz, fortalecidos por Jesus. Você ouviu falar os termos traduzidos? Ouviu falar no tal de conversão, o arrependimento? Ouviu isso? Não existe palavra em português mais aproximado de metanoia do que conversão ou arrependimento. Só que são muito pobres essas palavras, conversão e arrependimento. Ficaram no nível da quaresma para a nossa vida de católicos, né? Ficaram assim para uma coisa à parte da nossa vida. A palavra metanoia, traduzido por conversão ou arrependimento, fazer penitência, algumas traduções fazem isso, é uma palavra muito mais profunda que o nosso português não consegue traduzir. Metanoia. Se meta quer dizer transformar, noia, bom, você não ouviu falar de metanoia, mas talvez tenha ouvido falar da prima maluca da metanoia. Ouviu falar da paranoia? Dessa a gente entende um bocado, né? É a prima maluca da metanoia. Meta quer dizer transformar. E o que é esse tal da noia? O que é esse tal da noia? Vem de nous, que significa o lugar mais profundo do Jorge, o lugar mais profundo da Elídia, o lugar mais profundo da Neide. Significa a sede dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, da vida da Adriana. Ali onde Jorge é Jorge e você não pode sê-lo, aí é nós, minha. Ali onde você é você e só você pode ser e eu não posso ser, isto é noia, o centro da sua vida. Metanoia é a transformação disso que é o mais central do Jorge, mais profundo, a sede dos pensamentos, das emoções, das decisões, do querer, a nós. Aonde o Jorge é Jorge. As pessoas que fumam crack saem por aí dizendo: tô noiado. E tá mesmo, a noia ficou bagunçada. O crack ensina a falar até grego, não? Ensina a falar grego, então certo, tô noiado, tá certo. É um termo, noiado. Ficou descontrolado essa tal da noia, bagunçou a noia. Tô noiado. Você quer ser noiado ou metanoiado? Ou paranoiado? De paranoia a gente entende um bocado. Metanoia, traduzido por conversão, por arrependimento. Mas para nós, como eu já falei, essa palavra conversão, arrependimento ficou muito no nível daquelas coisas rituais até, de penitência, de quaresma, mas não algo assim que aconteça lá no fundo mesmo, algo acontecido aqui no fundo. Meus irmãozinhos, esta tal de metanoia não somos nós que produzimos, é a graça de Deus que produz em nós, é Deus quem faz. Livro de Ezequiel 36, do 25 a 28, Deus fala assim: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão das vossas imundícias e das vossas abominações. Arrancarei do vosso peito coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei meu espírito. Isso é metanoia. Isso é metanoia. Mas os verbos estão todos na primeira pessoa do singular, como Deus fazendo.
Deus fazendo. Ezequiel 36, de 25 a 28, é uma promessa de metanoia para o povo de Deus. Repete comigo: derramarei sobre vós águas puras, e sereis purificados. Retirarei do vosso peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei o meu espírito, para vos fazer obedecer aos meus mandamentos. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Isso é metanoia, entende? Isso é traduzido por conversão para nós. Essa mudança que é obra divina em nós, não é resultado do meu esforço, não é resultado do meu empenho. Espera aí, mas eu devo esperar então sem fazer nada? Não. Essa é uma graça que eu posso aceitar ou recusar. Isso eu posso aceitar ou recusar. Diga comigo: não é obra humana, é obra divina. Me é oferecida, mas eu posso aceitar ou não. Metanoia é uma obra do Espírito Santo na minha vida, que eu posso aceitar ou rejeitar. É isso que o Padre Haroldo colocou, aquela brasa, né? Meti brasa no Padre Jonas, e queimou mesmo, né? Porque acontece essa metanoia lá no fundo, lá. Essa conversão é para valer, não é superficial, não é uma coisa de momento, é uma coisa que pega por dentro, que faz lá dentro do coração. Metanoia. Padre Jonas não passou a ser Jesus, passou a ser Jonas. A minha conversão não quer me transformar em Jesus, quer me fazer Jorge, entendeu? Não é para o Jorge deixar de ser Jorge, é Jesus viver no Jorge para fazer o Jorge ser Jorge, não Jesus, né? Deus criou Jorge para que Jorge seja Jorge, mas um Jorge totalmente transformado por Jesus. A graça de Deus, essa palavra é chique, é personalizante, ela me faz pessoa. Ela não anula, não cancela a minha identidade, não me despersonaliza, ela me centra. Eu encontro o verdadeiro Jorge nesta metanoia, porque eu encontro nesta metanoia o Jorge sonhado por Deus quando Deus me criou. Quando Deus te criou, Ele sonhou uma pessoa. Quando essa metanoia acontece, você começa a ser a pessoa sonhada por Deus, a pessoa querida por Deus quando você foi criado. Por isso que essa palavra é tão central no Novo Testamento, né? Eu posso aceitar ou não. Marcos 1,15, Jesus fala: completou-se o tempo. Metanoia e crede no Evangelho. Está dito, traduzido, fazei penitência e crede, ou convertei-vos e crede. Quando você recebe a cinza na sua testa na quarta-feira de cinza, o que recebe? O ministro fala, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. Metanoia, essa conversão, esta metanoia, algo profundo acontecendo. Posso dizer sim ou não? Mateus 13, versículo 15. Jesus teve muita dificuldade de curar um povo. Sabe por quê? Porque eles não queriam ser curados. Essa é uma coisa tão estranha. Uma das perguntas mais intrigantes que eu vejo na Bíblia é aquela que Jesus faz para um paralítico: você quer ficar curado? Quem de nós não quer ficar curado? Jesus fizesse essa pergunta para mim com aquela cólica renal me contorcendo igual uma minhoca no chão: Padre Jorge, quer sarar? Não, está tão legal isso aqui, Jesus. Maior barato, né? Eu iria dizer com todas as forças: Jesus, já está tarde, alivia-me. Porque querer ficar doente é estranho, mas Jesus faz pergunta assim meio estranha para nós: Jorge, você quer sarar? Eu acho que sim. Será?
Você recusa a metanoia, não quer sarar. Essa é a minha verdade.